Bem-vindo a mais um vídeo da Liga Apologética. E o vídeo de hoje, ele é especialmente dedicado ao pastor Paulo Cristiano e ao pastor João Flávio Martinez. Os dois, eles publicaram dois vídeos sobre o dia 22 de outubro de 1844. Eu estou aqui para fazer um comentário sobre os dois vídeos. Eu vou comentar mais o vídeo do pastor Martinez, porque o vídeo do pastor Paulo Cristiano ele foi um pouco cheio de generalidades, né? A questão histórica que o pastor Paulo Cristiano passou, até que foi uma parte que eu consideraria decente, embora eu não creio que seja completa, mas ajuda a entender parcialmente algumas coisas que aconteceram, tá? Agora, é importante a gente entender, quando estudando sobre 22 de outubro de 1944, que a data foi marcada, ela não foi marcada pela Igreja Adventista. Quem iniciou esse movimento foi William Miller. William Miller, ele era um pregador batista. Então, eu só queria enfatizar o fato de que foi um pregador batista que marcou a data da vinda de Jesus, e não um pregador adventista. Então, o pastor Paulo Cristiano, eu vou ter que olhar aqui nas minhas notas, porque foram muitas coisas que foram faladas nos vídeos, então seria impossível de lembrar tudo que foi falado, né? Então eu vou estar olhando aqui nas notas, me perdoe se eu desviar aqui o olhar do vídeo por alguns momentos. O pastor Paulo Cristiano, ele falou que William Miller ele estava surfando em uma onda escatológica. Essa onda escatológica, ela foi muito mais do que uma onda escatológica. Na verdade, foram em torno de 18 milhões de pessoas que esperaram Jesus em torno do ano de 1840, 1844. E pregadores no mundo inteiro, eles chegaram a essa conclusão que provavelmente Jesus voltaria em torno dessa data. Isso só considerando as religiões cristãs. Quando eu considero também religiões não cristãs, como por exemplo os judeus racídicos, eles também esperaram o Messias. E quando também eu vou na religião muçulmana, eles esperavam a manifestação do imã escondido. Também nós tivemos entre o mundo secular a vinda do marxismo. Então é muito interessante porque essa data, sim, ela foi muito importante e ela marcou uma expectativa de boas novas. E quando eu considero, no caso, as religiões que eram religiões monoteístas, essas religiões monoteístas elas tinham esse sentimento de que algo iria acontecer, né, como a manifestação do Messias de alguma forma. Então isso é extremamente interessante para a gente perceber que isso não foi uma coisa isolada. Na verdade, essa onda, né, teológica que foi dita que William Miller estava surfando foi muito mais do que isso. Foi algo muito poderoso. Agora, outra coisa que chamou a atenção no vídeo do Paulo Cristiano é que ele fala que quando eu considero os 2.300 anos, no caso, os sacrifícios do templo deveriam ser impedidos de acontecer. E, ironicamente, que no vídeo dele, sem ele perceber, ele fala que o templo não estava construído. Se o templo não estava construído, não haviam sacrifícios. Então, a afirmação dele que nós estamos errados, na verdade, confirma a tese adventista. Embora ele mostrou a ignorância dele sobre o assunto, porque nós nunca dissemos que os sacrifícios eles teriam sido impedidos desde o ano de 457. Então, quando nós começamos a conta das profecias das 2.300 tardes e manhãs, a partir do ano de 457 a.C., isso quer dizer que a visão ela duraria ao todo 2.300 anos, mas não que os sacrifícios eles seriam, no caso, impedidos de acontecer por 2.300 anos. Então esse é um erro muito comum que eu percebo nos críticos do Adventismo, e isso mostra a tremenda ignorância com respeito ao assunto. Então, se está criticando algo que não se conhece. Então, na verdade, vocês não conhecem a doutrina adventista do caso do juízo investigativo. Isso é muito interessante porque vocês se sentem na liberdade de criticar algo que vocês não conhecem, mas acabam mostrando como
a compreensão de vocês é muito pobre. Agora, passando para o vídeo do pastor João Flávio Martinez. Eu gostei do vídeo do pastor João Flávio Martinez porque ele é mais específico nas coisas. Então, isso é importante, né? Porque ele está enfatizando os pontos dele. E também eu tenho algo mais consistente para poder refutar. Uma das coisas que ele fala é que William Miller ele foi um falso profeta. Bom, primeiro eu não considero ele como um profeta. Talvez o Maxwell, né, do livro que o senhor citou, considere ele como profeta. Eu, pessoalmente, não considero ele como profeta. Mas o senhor disse que ele era um falso profeta. Agora, como que ele era um falso profeta se a profecia que ele estava interpretando era bíblica? Você pode dizer que a interpretação que ele deu da profecia é errônea, mas não que ele é um falso profeta, porque ele está interpretando uma profecia bíblica. Eu concordo, que não deveria marcar nenhuma data, concordo 100% contigo. Mas dizer que ele era um falso profeta, isso não faz sentido nenhum. Outra coisa, o senhor disse assim, eu não sei o que Iran Egson estava fazendo no milharal. Quando houve, no caso, o grande desapontamento, Iran Egson estava saindo da sua casa e indo para a casa de outras pessoas que também tinham aguardado a volta de Jesus, que estavam muito tristes, porque Jesus não havia vindo. Então ele estava indo para a casa desses amigos para poder estar ali e uns consolarem aos outros. Então, só clarificando esse ponto, porque o senhor não conhecia a história, então é interessante. Outra coisa que é falado no vídeo do senhor é o seguinte: o céu não tem um lugar mais santo do que o outro. Eu vou incentivar aí o pastor João Flávio Martinez a ler Hebreus 8 e Hebreus 9. Interessantemente, ali nós percebemos que Paulo ele está fazendo uma comparação entre o santuário do antigo Israel com o santuário que está no céu. E ele inclusive usa a palavra antitipo no grego, falando do santuário no céu. Ou seja, o antitipo é o santuário real. E ele sim, ele fala que existe as divisões, tá? Por quê? Porque, na verdade, um é cópia do outro. Então, tá bem simples. Abra sua Bíblia, leia Hebreus 8, Hebreus 9. Se o senhor quiser entrar nessa discussão, eu estou aqui para isso. É dito que, no caso, no vídeo do senhor, é dito assim, que Jesus estava no átrio exterior, né? Que o átrio exterior, ele é parte do céu. Na verdade, a gente considera o átrio a terra, porque foi onde aconteceu o sacrifício. Só dando essa clarificação. Outra coisa, o senhor analisando um texto de Ellen White, da página 450 ou 460, como o senhor fala, né, que as pessoas seriam julgadas, e inclusive faz aquela menção com respeito aos apóstolos. Como pode os apóstolos serem julgados, sendo que o nome deles está no fundamento da grande cidade? Olha, eu percebo essa raiva que se tem contra a doutrina do juízo investigativo. Por quê? Porque os adventistas do sétimo dia, eles são arminianos. Bom, eu diria que, na verdade, nós somos muito mais do que arminianos. Porque o arminiano, no final, ele não traz muita diferença entre o calvinismo. Porque o arminiano, no fundo, vê tudo como de origem da parte de Deus. Já nós, adventistas, nós cremos que nós temos liberdade para escolher completamente. Então, vamos dizer assim, nós somos mais hereges do que os arminianos, e com muito orgulho eu vou dizer isso para o senhor. Então eu entendo essa fúria contra a doutrina do juízo investigativo. Por quê? Porque justamente ela vai de encontro contra a dupla predestinação de Calvino. A dupla predestinação de Calvino é o que eu consideraria uma afronta ao caráter de Deus, porque você transforma Deus em um ser caprichoso. E a gente pode falar mais sobre isso, mas sim, a doutrina do juízo investigativo vai em contra, né, vai em choque contra a doutrina da dupla predestinação. Nós cremos sim que a pessoa pode cair da graça, nós cremos sim que existe um juízo, nós cremos sim que existe liberdade de escolha, nós cremos nisso. E interessantemente
que a doutrina calvinista, ela está em declínio, e ela está em declínio por muitos anos. O arminianismo tem vencido essa batalha teológica. Só, né, fazendo esse parênteses aí para o senhor. Outra menção que o senhor fez aqui foi com respeito à imortalidade da alma e do juízo investigativo. E que as duas coisas não podem se combinar. Essa é uma análise muito boa, concordo contigo. Também, outra coisa que não combina é ressurreição e imortalidade da alma. Não, as duas coisas não batem, né? Porque não faz sentido você ter uma ressurreição, sendo que você já está gozando dos bens celestiais, da recompensa prometida por Deus através da imortalidade da alma. Esse é um detalhe para chamar a atenção. E com certeza o senhor acredita também na ressurreição. Então é muito difícil explicar isso. É feita uma menção com respeito ao livro Administração da Igreja, página 20, com respeito a Ian Egson, falando com respeito ao Santuário Celestial e Jesus entrando a primeira vez no Santíssimo em 1844. E o senhor faz uma comparação com Primeiros Escritos, página 253, de Ellen White. No livro Primeiros Escritos, página 253, ela está falando do serviço aqui na Terra, do santuário terrestre. Ela não está falando do santuário celestial. Então o senhor disse que Ian Egson e Ellen White eles estão em contradição. Eles não estão em contradição nenhuma. O senhor deveria ler completamente o texto, entender o assunto. O senhor obviamente não entende do assunto e fica tirando o texto do contexto. Muitas vezes eu me pergunto, será que isso realmente é por falta de conhecimento ou por desonestidade? Eu espero que seja por falta de conhecimento e não por ser tendencioso. E isso eu falo de coração. Outra coisa é dito que William Miller ele chegou à data de 457 examinando Esdras 2. Na verdade foi Esdras 7. Outra coisa também que o senhor diz é sobre purificar os pecados, né, do céu. Então a gente pode falar mais sobre isso em outro vídeo. Mas de novo, vou estimular o senhor a ler o capítulo 9 da carta aos Hebreus. Ali o senhor verá realmente que o céu necessitava uma purificação. Eu não tenho minha Bíblia aqui em português, mas deixa eu abrir aqui em Hebreus capítulo 9. Eu acho que é Hebreus 9, 24. Me dá um minutinho aqui só para encontrar o texto. Vamos ver aqui. Hebreus 9, verso 23. Aqui fala, né, que eram necessárias que as coisas que estavam no céu fossem purificadas, né, com algo superior. No caso, é uma referência ao sacrifício de Cristo. Então, o senhor confirma aí, Hebreus 9, 23 fala que realmente o céu necessitava purificação, que o nosso pecado sim contamina o céu. Olha que incrível o poder do pecado, não é? Mas o sangue de Cristo pode purificar qualquer coisa. Outra coisa que o senhor disse no seu vídeo é que Satanás é o corredentor dos adventistas do sétimo dia. E eu desafio o senhor a achar alguma citação oficial da Igreja Adventista falando isso. Se o senhor encontrar, eu me batizarei na Igreja Batista pelas mãos do senhor. Está aí feito o desafio. Eu vou aí, né? E me encontrarei com o senhor e me tornarei batista. Se o senhor encontrar uma citação sobre isso, ok? Na verdade, essa questão de Satanás carregar os pecados, não é que ele carrega os pecados dos santos ou dos ímpios em si. A questão é o seguinte: Satanás, ele é o autor, ele é o mentor de todo o pecado. Então ele é o autor intelectual de todo o pecado. Se ele é autor intelectual de todo o pecado, ele sim tem culpa em todo o pecado. E não somente ele, mas também todos os outros demônios. Então por isso que os pecados são colocados em cima de Satanás, porque ele tem uma parte para pagar, porque ele é culpado dos pecados que foram cometidos também. Então esse é o ponto. Então não tem absolutamente nada a ver com Satanás ser o corredentor do crente. Outra coisa que o senhor me falou é o seguinte, que os capítulos de Daniel, eles não têm interligação entre eles. Olha só, mas essa afirmação
ela é extremamente errônea. Se o senhor estudar o capítulo 2, 7, 8, 9 e 11 de Daniel, existe uma harmonia gigantesca entre os capítulos. E isso pode ser demonstrado muito facilmente. Inclusive, é impossível você interpretar os capítulos de Daniel sem você considerar os outros capítulos que vêm anteriormente. Eu farei um vídeo especial sobre isso e depois eu vou estar postando aqui na Liga Apologética para mostrar como esses capítulos eles trabalham harmoniosamente. Mas se o senhor quiser entrar nessa discussão, eu sou a favor, vamos entrar. E seria muito interessante falar sobre essa harmonia entre os capítulos. Então, você pode perceber que você tem 4 poderes no capítulo 2 de Daniel. Você tem, no caso, a Babilônia como o primeiro dos poderes, que seria o ouro. Depois você tem a Medo-Pérsia, depois você tem a Grécia e depois você tem Roma. Então, esses 4 poderes eles vão se repetir de uma maneira ou outra em todos os capítulos que vêm depois. Então, esses capítulos eles são interdependentes, não podem ser ignorados. No caso, o livro de Daniel ele é escrito em um duplo quiasmo. E o capítulo central de Daniel é justamente o capítulo 7. Ok? Então, vamos passar aqui para o próximo ponto, é que o Senhor me disse que para compreendermos bem a Bíblia, nós necessitamos analisar as perícopes. Na verdade, nós necessitamos de analisar muito mais do que as perícopes. Nós temos que analisar as unidades literárias. Se você ignorar a unidade literária e você só analisar a perícope, você terá problemas. Justamente por isso que se passa essa compreensão de Antíoco Epifânio. Então, vamos analisar não somente uma parte do capítulo, mas o capítulo como um todo e justamente o livro como um todo, ok? Agora, outra coisa, quando o Senhor estava analisando Daniel 8, 13 e 14, ali o Senhor leu sacrifício contínuo, dizendo basicamente que aquela visão se refere ao sacrifício. Na verdade, a palavra sacrifício ela não se encontra no original. A única palavra que se encontra no original é contínuo, ou tamid. Então o tamid, ele, no caso, envolvia tudo que estava relacionado com o ritual do santuário. Daniel 8,14, ele não é uma resposta com respeito ao sacrifício. Ele é uma resposta com respeito à visão como um todo. Quando ali existe aquela pergunta, até quando? Se está perguntando até quando a visão? A visão ela começa no começo do capítulo com a Medo-Pérsia. E é justamente por isso que nós fazemos essa interpretação, começando ali em 457, os 2.300 dias, anos. O Senhor também disse que essa interpretação de Antíoco Epifânio, ela se encontra no Novo Testamento, né? No caso, a interpretação de Daniel 8, 13 e 14 e da 2.300 tardes da manhã se encontra no Novo Testamento e o Senhor faz essa referência justamente ao Antíoco Epifânio. E o Senhor faz a referência da festa do Chanukah. Eu não conheço nenhuma festa judaica com esse nome, Chanukah. Será que essa festa é a festa do chá? Eu deixo a pergunta para o senhor João Flávio Martinez. Essa festa do chá, que festa é essa? Que festa é essa aí judaica? Eu nunca ouvi falar dessa festa. Na verdade, a explicação de Daniel 8, 13 e 14, do chifre pequeno, ela se encontra no sermão profético de Jesus no Monte das Oliveiras. Você pode encontrar o sermão profético nos evangelhos, mas você vai reconhecer, no caso, a expressão abominação assoladora em Mateus 24, versículo 15. Então ele está fazendo uma alusão direta ao texto de Daniel. Ele ainda fala, né, conforme disse o profeta Daniel. Ou seja, resumindo, o que acontece? É o seguinte, o Senhor tem essa interpretação que a profecia de Daniel se refere a Antíoco Epifânio, mas eu prefiro ficar com a interpretação de Jesus. E eu gostaria de ver qual seria a sua
a sua resposta com respeito a isso. Porque se Jesus está interpretando a profecia de Daniel, claramente interpretando a profecia de Daniel, como o Senhor me diz que não, que Jesus está errado e que ali é Antíoco Epifânio, né? Se Jesus está dizendo claramente que é Roma, que ali é uma referência a Roma pagã e a Roma cristã que viria no futuro. Eu gostaria de ver essa explicação, ainda não vi nenhuma boa explicação, nenhuma boa justificativa com respeito a isso. O Senhor também diz que as 2.300 tardes e manhãs são 1.150 dias referentes aos sacrifícios do templo. Interessantemente, os sacrifícios do templo eles eram referidos sempre como manhã e tarde, e nunca como tarde e manhã. Tarde e manhã ela se encontra referentes em Gênesis, capítulo 1. Ali você encontra primeiramente a expressão tarde e manhã. E a expressão tarde e manhã se refere a dias, claramente. Se o Senhor encontrar, no caso, manhã e tarde, se referindo a sacrifícios, olha, eu gostaria de ver. Tá aí o desafio, mostra na Bíblia. Aonde que que tarde e manhã na Bíblia se refere a sacrifício. Toda vez que se está se referindo a sacrifício manhã e tarde, nunca tarde e manhã. Então fica aí mais um desafio para o Senhor. Outra coisa que me chamou a atenção é que o Senhor não compreende a sua própria interpretação, a interpretação da tua própria igreja. Porque eu percebi que o Senhor está seguindo a interpretação preterista das profecias. Então, quando o Senhor está explicando que ali, né, o bode se quebra o chifre maior, que é Alexandre o Grande, então aí vem 4 chifres daquele chifre que foi quebrado. O Senhor disse que um daqueles chifres é Antíoco Epifânio. Não, na verdade não é Antíoco Epifânio. Nenhum intérprete vai concordar contigo, nem mesmo da sua igreja. O Senhor está inventando uma interpretação nova. Na verdade, aqueles 4 chifres são os 4 generais de Alexandre o Grande, após a sua morte: Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Então, eles assumiram depois da morte de Alexandre o Grande. E é dito que no texto, de um deles sai um outro rei, que seria um outro chifre. Então, o Senhor claramente não entende a sua própria interpretação, a própria interpretação que a sua igreja defende, e está vindo criticar a interpretação adventista. Então, isso chama muita atenção. O Senhor diz também que Antíoco Epifânio tem características do anticristo. Concordo, tem características do anticristo, mas ele não pode ser considerado o anticristo de uma maneira completa, de maneira nenhuma. E falando com respeito a isso, 1.150 dias não se encaixam dentro do período de atuação de Antíoco Epifânio. O mais correto seria 1.090 dias. Ou seja, nem mesmo tentando diminuir os 2.300 dias para metade do tempo vai encaixar na sua interpretação sobre Antíoco Epifânio. O Senhor também disse que Flávio Joséfo, ele diz que o chifre pequeno de Daniel 8 é Antíoco Epifânio. Parabéns, é verdade, ele fala isso, concordo contigo, mas essa não é a interpretação completa. Na verdade, ele também fala que o chifre pequeno do capítulo 8 de Daniel se refere a Roma. Exatamente. E eu gostaria que o senhor mesmo verificasse isso no livro 10, capítulo 11 e parágrafo 7, né, das antiguidades dos judeus. Então veja lá, João Flávio Martinez, porque é muito legal a gente pegar e escolher os textos que realmente concordam com a nossa tese, sem nós considerarmos toda a interpretação que a pessoa passa. Ou seja, Flávio Joséfo concordava com Jesus. E não só isso, os judeus, eles sim veem Antíoco Epifânio como um cumprimento da profecia de Daniel 8, mas não como um cumprimento completo. Na verdade, o cumprimento completo vem com Roma. Roma imperial e Roma papal. Olha que interessante, combina com a igreja adventista. Então, é muito importante a gente mostrar toda a verdade sobre o assunto e não somente isolar o que lhe é conveniente, pastor. E eu vou até ler aqui a citação do Flávio Joséfo sobre isso. Fala assim, ó:
Daniel também escreveu sobre o governo romano e que nosso país seria desolado por eles. Ou seja, nesse parágrafo ele está comentando a profecia de Daniel 8. Então, confere lá, já passei a referência, tá? Fica aí para você. E o Senhor disse que o texto de Daniel é muito claro, muito fácil de entender. Interessantemente, se o senhor lê Daniel 8 até o final, o próprio Daniel fala que não entendeu a profecia completamente, mas o senhor entendeu. Parabéns! Olha só. Também o senhor disse que nunca o Yom Kippur acontece na segunda quinzena de outubro. E isso não é verdade. No ano de 99... Foi no ano de 99, se eu não me engano, o Yom Kippur caiu no dia 20 de outubro, ok? Então, o que é muito próximo justamente da data de 22 de outubro. Então, sim, realmente pode acontecer na segunda quinzena e justamente foram os judeus caraítas que deram essa data. Inclusive, o senhor citou o nosso querido pastor Sérgio Monteiro fora do contexto. Mas ele vai te dar uma resposta sobre isso, então não vou nem entrar nesse assunto. Agora, se o senhor quiser verificar, né, e qualquer um que quiser verificar a historicidade da data, no caso 22 de outubro de 1844, para o dia da expiação daquele ano, eu convido a vocês a lerem o livro Astronomia e a Glória do Adventismo. Esse livro, ele não somente vai trazer fontes históricas, mas também ele vai buscar na astronomia a comprovação de que sim, aquela era uma data correta para o evento. Muito interessante livro e vale a pena. Mas, independentemente da posição caraíta, não é importante a posição caraíta em si, mas o método usado por eles para a contagem das festas judaicas. Então, o que acontece? Os judeus rabínicos, eles buscam fazer a contagem através dos cálculos matemáticos, e já os judeus caraítas através da observação da maturação da cevada. Então essa é a diferença. E quando nós buscamos, no caso biblicamente, qual é o correto, nós percebemos que a questão da maturação da cevada é a correta. E foi esse princípio que os nossos pioneiros seguiram. Porque o que acontecia é que eles estavam sempre em contato com pessoas que estavam indo e vindo de Jerusalém. E para eles foi transmitida a informação de que as festas elas estavam sendo comemoradas um mês antes da maturação da cevada. Então foi por isso que os nossos pioneiros eles escolheram a colocar o dia da expiação um mês depois do que o que seria regular para os judeus rabínicos. Então tá aí a explicação. Outra coisa interessante aqui é que o senhor continua tendo a visão de que os adventistas veem Ellen White como infalível. Isso não é verdade. Sim, ela pode ter errado. Se ela disse que era uma data e de repente não foi, isso não vai desmerecer, no caso, o ministério dela. Nós não cremos nisso. Nós não cremos que ela era infalível. Nós não cremos na infalibilidade, na inerrância. Então, é importante a gente falar sobre isso, porque o senhor fica dizendo, se Ellen White falhou, se Ellen White ela errou, então ela falsa profetiza. Nós não vemos assim. Nós não vemos que o profeta, ele deixa de ser profeta porque ele cometeu um erro histórico ou um erro científico. Então essa é a visão adventista do assunto. Então eu gostaria que o senhor respeitasse isso e não ficasse fazendo afirmações que não têm mínimo sentido, porque o senhor continua afirmando que nós cremos em inspiração verbal, em infalibilidade. Nós não cremos nisso. Nós não cremos nisso nem em relação à Bíblia. Então fica aí essa mais uma informação para o senhor. Quando o senhor for criticar as doutrinas adventistas, seria interessante o senhor conhecer as doutrinas adventistas. Falando sobre o Yom Kippur, então por que a data de 22 de outubro de 1944 ela é importante ou deixa de ser importante? Que diferença faz se houve um erro, vamos dizer, de um dia, dois, de um mês, ou 6 meses? Vamos falar sobre isso. Na verdade, para mim, isso é completamente irrelevante.
O ponto é o seguinte, o texto, ele claramente envolve o dia da expiação. O dia da expiação ele é importante por quê? Porque ele diz, ele mostra que a salvação, ela não é só no nível pessoal. A salvação é cósmica. Se a salvação ela não for cósmica, ela não é salvação de verdade. E nisso a gente vai já entrar naquela questão falando sobre aqui a obra de Jesus não acabou na cruz. Realmente, nós, adventistas do sétimo dia, não cremos que a obra de Jesus acabou na cruz. Nós cremos na tensão entre o agora e o ainda não. Se Jesus tivesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, nós não teríamos sido salvos. Você pode confirmar isso aí em Romanos 4:25. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Também estimulo o senhor a ler aí o famoso comentário do Dr. Karl Barth sobre Romanos. Ele fala sobre o poder da ressurreição e como a ressurreição foi necessária para a nossa salvação. Também o senhor citou Hebreus 9:12. Interessante esse texto, hein? E Hebreus 9:12 ele fala assim que Jesus ele entrou no santuário para assegurar a nossa redenção. E é no santuário celestial. Ou seja, se Jesus tivesse ressuscitado, se Jesus tivesse morrido, ressuscitado e não tivesse ascendido ao Pai, não haveria salvação para nós. E ainda o que acontece é o seguinte: o Senhor diz que a obra de Jesus acabou na cruz. Se a obra de Jesus acabou na cruz, então por que as pessoas estão sofrendo? Por que a morte? Por que há doenças? Por que há estupro? Por que assassinato? Por que há crianças sendo maltratadas? Por que estão sendo assassinadas? O que está acontecendo? Como que a obra de Jesus acabou na cruz? Não, a obra de Jesus não acabou na cruz. A obra de Jesus, para ser completa, ela tem que ser cósmica. E o Yom Kippur, ele fala sobre isso, porque o ponto do Yom Kippur é a extirpação completa do pecado de todo o cosmo. Então, para a obra de Jesus estiver completa, João Flávio Martinez, Jesus ele tem que voltar pela segunda vez, ele tem que extirpar o pecado, ele tem que limpar essa terra, ele tem que recriar a terra. Então não é somente a morte de Jesus, é a morte de Jesus, é a ressurreição de Jesus, é Jesus oferecer o seu sacrifício no santuário celestial, é a sua intercessão por nós hoje. Então, não faz diferença se foi no dia 20, no dia 22, se a igreja adventista está errada por um mês, se a igreja adventista está errada por 6 meses. O que importa é essa mensagem, é a mensagem de que a salvação, ela só é salvação completa se ela envolve o âmbito cósmico. É muito além da questão pessoal, vai muito além disso. Tem que haver uma purificação de toda a terra e de todo o universo do pecado, porque o pecado sim contamina o universo, contamina até o céu, como diz Hebreus 9:23. Então, outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: sabe por que é importante a doutrina adventista? É importante porque ela fala que Jesus ele está intercedendo por nós no santuário celestial. E eu não vejo igreja nenhuma falando sobre isso. Nenhuma. Nem se faz menção do ministério de Cristo no santuário celestial. Então essa é a diferença da mensagem adventista. Porque a mensagem evangélica muitas vezes é uma mensagem incompleta. E a mensagem adventista está aí. Está trazendo essa questão que estava realmente faltando. Deixa eu ver aqui se eu pulei alguma coisa, se eu estou esquecendo de alguma coisa aqui. Não, nas minhas notas estou seguindo certo aqui. O senhor também disse que os livros do céu, eles não são literais. Concordo 100% contigo, não são literais, mas com certeza Deus ele tem uma maneira para julgar. Ele tem algum tipo de registro. Por que os registros eles são importantes? Os registros são importantes porque, embora Deus ele seja onisciente, os seres criados do universo não são oniscientes. E o universo ele necessita de algum tipo de registro. Os registros eles devem poder ser examinados, porque se eu não posso examinar, se eu não posso fazer tirar a prova, como eu posso saber que Deus ele é justo, santo e bom? Então,
Como eu não vou saber se Deus ele não é tendencioso, se ele não escolhe uns para a salvação por capricho e outros para a perdição também por capricho? Esse é o ponto. Então, no caso dos registros, eles são importantes não para Deus, Deus sabe tudo, mas para os seres criados. Então, é a maneira que os seres criados têm para ter certeza que Deus, ele é um Deus justo. Porque se nós não tivéssemos os registros, sempre haveria a dúvida: será que Deus é realmente justo? Deus ele é onipotente, Deus é onisciente, mas eu não sou. Nós necessitamos de registros. Nós necessitamos, o caráter de Deus necessita ser vindicado perante todo o universo. O Senhor disse assim: Ellen White não acreditava que demoraria 175 anos para Jesus voltar. Concordo. Concordo. Quando ela falava para os seus, ela sempre falava que a volta de Cristo seria ali, estava muito próxima. Exatamente como Paulo, né, pastor? Paulo também, ele falava, né, que a volta de Jesus estava muito próxima. E ele também não esperava que a volta de Jesus demoraria mais de 2000 anos. Olha só. Interessante nessa comparação. E o Senhor também disse no seu vídeo assim, ó, no céu não tem santuário. De novo, leia Hebreus 8 e 9. Não só tem santuário, mas tem lugar santo e santíssimo. Mas eu vou ficando por aqui, gente. E nós aqui da Liga Apologética estamos aqui, né, para fazer aí, estamos aqui fazendo por amor o que os haters fazem pelo ódio. Eu não iria responder esse vídeo, nós da Liga Apologética não iríamos responder esse vídeo porque o pastor Monteiro, ele já fez vários vídeos sobre isso, eu já fiz vários vídeos sobre isso também, mas a gente faz por amor àqueles que querem conhecer mais a palavra de Deus, mais a verdade, e nós estamos abertos à discussão e para tirar dúvidas também. Só que nós ficamos muito tristes porque muitas vezes as pessoas que estão criticando a gente não conhecem a nossa doutrina. Então nós estamos trazendo aqui uma clarificação sobre a nossa doutrina, mas eu vou ficando por aqui hoje. Mas olha, deixa aí o seu feedback, participe, subscreva e olha, espalhe esse vídeo para todo mundo. Um beijão no coração e fique com Deus! Tchau, tchau, pessoal!